Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós somos o Atlântico Negro. Estamos aqui reunidos eu, Carolina Cabral, e os meus companheiros VT, Fala aí, pessoal. Marcos, Fala, gente. Felipe, Olá, pessoal. Shélida, Oi, pessoal. Djamila Oi, pessoal. e Lissa. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Já faz um tempinho que a gente não se vê e hoje a gente está super animado porque esse é o primeiro episódio da nossa segunda temporada. Mas antes da gente começar, eu queria falar um pouquinho da nossa primeira temporada, que foi uma temporada super bacana, assim. A gente ficou super nervoso porque era uma temporada que a gente estava aprendendo e a gente aprendeu muito com todos os nossos convidados. Sim, a gente teve o objetivo de mostrar o que era o intelectual negro e a gente conseguiu trazer para vocês debates importantíssimos, né? A gente falou um pouco sobre as mulheres negras no espaço acadêmico, das práticas docentes e relações sociais, falamos sobre ciência, pandemia, intelectualidade do corpo através da dança. E aí a gente fechou a temporada com uma convidada que foi uma surpresa para a gente, que foi um episódio em parceria com o Laboy, com a gigante da Conceição Evaristo, que a gente falou um pouquinho sobre pandemia, ancestralidade, envelhecimento, e foi, assim, uma temporada excelente. Mas se você está chegando agora e perdeu algum dos nossos episódios, pode ficar tranquilo, porque todos eles estão disponíveis nas principais plataformas de streaming. E aí, voltando para a nossa segunda temporada, essa é a segunda viagem do Atlântico Negro. Esse primeiro episódio se chama Daruê Malungo. Daruê significa vitória em Yorubá. E Malungo tem origem banto e significa barco. No Brasil, queria dizer companheiro. Patrício da mesma região, que veio no mesmo comboio, ou ainda parceiro, né, da mesma laia, parente. E aí, conforme os africanos foram sendo forçados a vir para o Brasil e escravizados, o termo foi se ressignificando, até que ele virou sinônimo de companheiro de luta. E foi esse termo que a gente escolheu, foi dessa forma que a gente escolheu entender a expressão, como uma saudação a um companheiro de luta. E esse termo mostra muito bem o que somos todos nós do podcast, né? O que a gente representa um para o outro. E aí, depois de explicar assim rapidamente o nome do episódio, eu quero falar um pouquinho da temporada. Nessa temporada, a gente vai falar um pouquinho de como foi, do que significou essa reinvenção dos sujeitos que foram trazidos para o Brasil e como que ficou a relação, como que se deu a relação entre os dois lados do Atlântico, entre a África e o Brasil. E aí, para falar um pouco mais disso, eu queria chamar os meus malungos, os meus parceiros de podcast, para falar um pouco mais dessa temática, que vai dominar a nossa temporada na Roda de Saberes. Então, essa ideia do companheiro, do parceiro, dessa valorização de um ato e de um marco, que é o marco de uma violência, né, que nos trouxe para cá, nos trouxe para as Américas, faz com que nós tenhamos desenvolvido diversas visões do que seria o continente, do que seria essa relação do lugar de onde os nossos ancestrais vieram, né? Daqueles que passaram por essa experiência do sequestro e passaram por uma experiência altamente violenta, que é a escravidão, né? E essa ideia na qual que a gente pensa e na qual a gente tem o continente africano quanto um berço das manifestações que nos foram possíveis ser recriadas aqui e que foram recriadas aqui a partir dessa experiência de violência, elas nos projetam muitas visões do que seria o continente africano.
E não só essas visões, mas também as curiosidades, né? Da gente pensar, tanto essas ilhas que um dos nossos convidados pode nomear como Ilhas Atlânticas, que são as regiões que tinham contato com as Américas, né? Que é de onde veio a maioria dos escravizados para as Américas. Mas também tem áreas que não necessariamente tiveram ligações com as Américas, ligações com esse tráfico transatlântico, que são extremamente interessantes, assim, que têm diversas características, processos de desenvolvimento social que são extremamente interessantes. Só para a gente ter uma ideia, assim, a primeira sociedade cristã da história da humanidade, ela foi no continente africano. Ela não foi o Império Romano, né? O Império Romano ele vai ser desenvolvido depois. Você tem sociedades antigas que a gente estuda, que a gente trabalha e poucas vezes a gente nomeia o local dela, né? Como, por exemplo, o Egito Antigo, colocando ela como se fosse num espaço onde ela não pertence a nenhuma geografia, né? Nenhum lugar. E aí, essa ideia também ela projeta um pouco desses preconceitos de como que você forma essa sociedade nas Américas, né? Principalmente porque toda aquela colaboração e aquela construção que pode ter vindo do continente africano, que veio de sujeitos negros, ela é esquecida ou ela é ignorada, né? Dentro desse processo que forma as Américas, dentro desse racismo, na qual os negros, eles, independente do local, né, eles não têm história, né? Eles não tiveram existência, eles não tiveram colaboração positiva para a sociedade. Eles existem enquanto massa e mão de obra para expropriação, né? Para trabalhar para construir a sociedade, sendo que é a exploração ao máximo, né? Na qual você se torna um objeto, uma mercadoria. Então, dentro desse processo de alta violência, né, todos nós, dentro desses sujeitos em diáspora, em trânsito, projetamos essas visões, colocamos perspectivas, esperanças e desejos dentro do que seria esse lugar de onde veio os nossos antecedentes. E aí eu queria ouvir outras pessoas que meus parceiros de podcast também pensam dessa ideia de África. O que eles acham, se eles concordam, se eles... Enfim, vamos jogar essa roda e rodando, gente. Assim, Marcos, eu gostei muito do que você colocou nessa ideia de trânsito, né, da diáspora e a África. Eu acho que quando a gente se reuniu para pensar a ideia dessa temporada, era mais ou menos isso que a gente estava tentando alcançar, né? Eu acho que a galera que ouvir essa temporada agora vai poder embarcar numa viagem que vai levar à África, mas também vai levar a como nós, em diáspora, observamos a África, o que significa ser afro-brasileiro. Então, acho que são ideias que estão em trânsito, né? E aí, quando eu penso em construção da África e como que a ideia do continente africano chegou até mim, eu acho que é sempre interessante, ainda mais que a gente nós somos um podcast voltado para a história, a cultura negra e muito vinculado com a escola. Eu queria trazer algumas experiências que eu tive do contato com a história africana quando eu era ainda no fundamental, no ensino médio, né? E assim, eu acho que os pontos negativos sempre se sobressaíram muito mais do que os pontos positivos, né? Não quer dizer que ao longo da minha trajetória na escola eu não tivesse ouvido nada de positivo sobre a África, mas acho que os pontos negativos foram muito mais ressaltados. Eu lembro uma vez, ainda na sétima série, a antiga sétima série, né? Hoje é o oitavo ano. Isso é só para o ouvinte ficar ligado, que eu já estou ficando um pouco velho também. E aí, naquela época, o professor falava de um continente perdido, de um continente assolado por miséria, por fome, por doenças, por guerras. E assim, eu absorvi esse tipo de conteúdo, absorvi essa forma que o professor ensinou, e na época ele propôs a gente a fazer uma redação sobre esse tema.
E aí eu lembro que eu destaquei muito isso na minha redação, e na época o professor gostou muito e tal. Foi até um dos primeiros momentos que eu achei interessante escrever alguma coisa, né? Eu acho que aquela redação me deu um clique ali de que eu poderia, sei lá, que meu caminho talvez fosse através da escrita. Mas era aquilo, era o reforço de uma África que é um continente e bota ele numa caixinha só que homogeneiza, né? Homogeneiza tudo, né? Como se não tivesse diversidade cultural, política ali. E aí, um outro momento que eu me lembro também, nessa trajetória escolar, já foi no terceiro ano do ensino médio, onde o professor de geografia falando sobre África, e foi uma aula que ele botou slide no quadro, e a primeira imagem foi de umas crianças africanas, assim, esqueléticas. E aí ele ficou fazendo piada, gastou uns 10 minutos fazendo piada sobre aquelas crianças, enquanto que um estava esperando o outro morrer para poder comer, e parada muito, muito baixa, assim, e a galera dando risada e achando engraçado. Eu, inclusive, porque eu era idiota na época, mas, assim, é o quanto que isso fica com as pessoas, né? Se depois, na faculdade, eu não tivesse tido contato com outro tipo de história sobre a África, talvez a minha visão ainda fosse muito próxima àquela que eu tive durante o meu tempo escolar. Mas teve momentos positivos também. Eu lembro ainda no ensino fundamental, teve uma exposição da escola chamada Expo África. E aí era uma tentativa de positivar essa experiência africana. Então foi muito legal. E eu estudei numa escola católica, né? E a professora de religião, religião leia-se catolicismo, né? A professora de religião passou uma música católica africana, que na época eu achava muito legal, era alguma forma de eu me conectar com aquilo, né? Mas, assim, eu era diferente, porque a maior parte dos alunos eram brancos, e aí achavam graça da música, ficavam fazendo piada e tal. Enfim, mas foi só, eu acho que na faculdade que eu comecei a positivar, assim, ter um contato com uma ideia de África mais positivada, né? E aí mostrar o quanto que essa África é diversa culturalmente, politicamente. Não é só a África do Animal Planet, não é só a África da miséria, não é só a África das guerras, né? Mas, assim, aí quando você positiva quando você positiva o que é ser África, eu acho que a gente também pode cair, e aí eu via muito isso na época da faculdade, de cair muito numa positivação extrema, né? E aí você começa a essencializar esse ser africano, essa África mítica, onde tudo era perfeito, onde tudo é perfeito, e, assim, o quanto que essa África também parece que ficou parada no tempo, e só que a África continuou vivendo outras paradas, mas eu acho que a gente, na diáspora, ainda guarda uma ideia de que a África, em algum momento, ficou parada no tempo e ela não virou uma outra coisa também. Então, eu acho que, assim, quando a gente positiva esse passado africano, a gente também, às vezes, pode entrar numa dessa de positivar até demais, né? Mas aí eu acho que eu passo a bola para ouvir o que vocês estão achando também sobre isso. É um tema muito, muito legal. VT levantou uma ótima questão para a gente, né? Essa questão de positivação da África. O que é a positivação da África? Agora eu vou pegar um pouquinho de lado de professora do ensino médio, né? Para contar uma história.
A minha primeira tatuagem, né, foi com 18 anos. Eu tinha acabado de entrar na faculdade de História, se não me engano, eu tinha acabado de entrar na UF. E eu me senti muita vontade de desenhar uma África, né? Eu tenho uma tatuagem nas costas que é uma África com uma mulher negra dentro, chorando. Né? E as pessoas perguntam para mim assim, essa é porque na África sofre muito, é porque na África as pessoas são tristes, por isso que você fez ela chorando. E ao mesmo tempo eu já ouvi também de gente de movimento negro, por que você fez a mulher chorando? Você está reforçando os estereótipos sobre a África como um continente triste. E aí eu fiquei pensando agora no que o VT falou sobre essa questão de positivar a África, e fico pensando que a África, para nós afro-brasileiros, eu acho que eu estou até embolando um pouco o nosso roteiro, mas já é porque eu acho que as coisas estão muito interligadas, né? Então, eu acho que a África, para nós, né, negros e negras, na diáspora, tem um sentimento muito mais, um lado muito mais sentimental e ligado à nossa negritude. Eu acho que a gente se remete a uma África simbólica. Olha só, estou levantando a bola e vocês me digam o que vocês acham. Por isso que, às vezes, as pessoas acabam entrando nessa essencialização, né? Porque a gente tem a necessidade de resgatar essa África simbólica para dizer para as pessoas que nós não somos só a escravidão, né? A nossa população, a história da população negra não começa só no momento da escravidão. Então, eu acho que o continente africano em si, para quem é militante, tem esse sentido simbólico, afetivo e completamente interligado à questão de se descobrir negro no Brasil, né? Se descobrir entre muitas aspas. Mas o que é ser negro para você nesse país muito racista? E fico pensando se às vezes a gente não quer também tirar da gente esse sentido simbólico da África. Por que a gente se cobra tanto de tirar esse sentido simbólico da África, se isso às vezes é o que faz muitas pessoas conseguirem resgatar ou criar autoestima, né? É aquela frase muito clássica agora do movimento negro que nós somos descendentes de reis e rainhas. É uma frase que, na verdade, se a gente for pegar no sentido histórico, não faz sentido quase nenhum, né? Porque a gente sabe que quase nem 2% são descendentes de reis e rainhas, mas no sentido de um país que mata jovens negros a cada minuto, né, a cada 3 ou 4 minutos, se eu não me engano, é importante a gente lembrar do continente africano e lembrar que nós somos mais do que isso, né? Nós somos mais do que esses corpos negros que são alvo, mais desses corpos negros que sofrem racismo. Nós podemos ser muito mais e por isso a gente resgata essa simbologia na África. E eu acho que isso é muito bacana. Não sei, vou levantar a bola agora para vocês. O que vocês acham disso? Mas aí eu concordo muito com o VT também. Eu acho que a gente tem que saber que a África que a gente resgata simbolicamente não é a África que existe hoje em dia, né? Para também não cairmos no ponto de ser racistas com os africanos, de achar que a África é um continente só e que a África ela é de um jeito só e que os próprios países não têm singularidade dentro deles, né? Então, isso fica essa faca de 2 gumes pra gente, que é da diáspora, negros da diáspora. O pessoal foi falando e foi passando várias coisas na minha cabeça, né? Então, começando lá pelo Marcos, incrível como... eu lembro muito que na escola, quando eu aprendi sobre Egito, e realmente os professores praticamente não frisavam, né, que o Egito fica em África, quando eles falavam sobre o povo Kemet, né, o povo da terra Kemet, que é terra preta, eles vinculavam sempre a ser uma terra preta, de cor preta mesmo, a terra escura, né? E ser uma terra fértil, né? E por isso que era chamada de Kemet. E só depois, já na graduação, que eu fui descobrir que é terra preta, porque é terra de gente preta mesmo, né? Porque os egípcios foram, né? Porque agora já tem uma grande miscigenação, etc. Mas aquela civilização tão inteligente, tão admirada, tão progressista, né, para aquela época, era um povo, né, uma sociedade de pessoas pretas. E como, né, a branquitude ela acaba invisibilizando esse fato,
né? Porque aí não corrobora com o discurso de que somos inferiores, né? Se nós detínhamos tanta tecnologia, matemática, física, né? Como que iria justificar a nossa inferioridade para com eles, né? E aí a gente está falando muito sobre essa visão estereotipada e tudo mais que geralmente nas escolas ocorrem. Aí me lembra muito também do vídeo, né, da Chimamanda, que muitas pessoas já viram, mas eu sei que muitas outras pessoas também não viram, que é a questão da história única, né, que ela argumenta justamente isso, esse olhar que a gente tem sobre a África, só de savana, só de guerra, só de inferioridade mesmo, de um continente perdido, né? Essa unidade tirando a diversidade, né? Do continente em si, de todos aqueles povos e culturas que estão ali presentes. Eu acabei lembrando, foi um post que eu vi no Instagram, não vou lembrar a referência agora, mas ainda vendo por uma perspectiva positiva, no sentido de trabalhar a nossa autoestima, né, enquanto negros da diáspora, como a Alissa falou, que isso é importante para a gente, né, nós construirmos essa autoestima que o tempo todo é deteriorada, né, é tudo arquitetado para que nós não a tenhamos, nós não nos amemos, né, nós não consigamos ver o nosso valor em tudo, em beleza, em inteligência, né. E aí eu lembrei de um post que eu vi no Instagram que fala sobre os escravizados bantus, né? Como eles tinham o segredo da metalurgia, né? E assim, quando a gente pensa no colonialismo e na escravização de pessoas pretas, essas pessoas escravizadas que vieram para cá, no nosso caso, para o Brasil, elas tinham conhecimento, sabe? Elas não eram ignorantes. Pelo contrário, elas tinham muito conhecimento na agricultura, no manusear o ferro, sabe? Isso é física, é dilatação. Então, assim, eu lembro que na época que eu era pequena e estava na escola, toda vez que tinha a matéria sobre Brasil Colônia, Brasil Império, eu odiava, porque o preto estava sempre vinculado a ser escravo, a ser submisso, a não ter resistência, e eu entrei ainda na UF odiando a história do Brasil, principalmente essa parte. Eu entrei na UF amando a Segunda Guerra Mundial, né? Por isso que eu quis fazer história. Então, é muito importante, assim, já que a gente tem essa preocupação em somar com uma educação antirracista, a gente reforçar, né, e enfatizar que nós temos, né, nós descendemos de pessoas com muita sabedoria, né, e eu acho que eu vou problematizar um pouco a questão da positividade, da sensibilidade de como é necessário para a gente, para nossa autoestima e para nossa construção enquanto ser negro. Mas é muito louco como o colonialismo, né? E como é difícil pensar de forma decolonial. Porque até quando a gente quer mostrar uma grandeza, né, de onde nós vimos e nos legitimizar, a gente pega referências eurocêntricas, né, referências coloniais. Então, assim, não, a gente é um povo bom e forte porque a gente descende de reis e rainhas. Sendo que em África não existiam reis e rainhas, eram outros títulos, digamos assim, né, para trazer para um linguajar mais conhecido. Então, é muito louco quando a gente pensa assim, como a gente ainda é refém da colonialidade, porque até para a gente se legitimizar, a gente ainda tem que buscar argumentos que a branquitude prevalece para a gente conseguir nos firmar enquanto seres, enquanto cidadãos, enquanto dignos de vida, né? Já que todo momento da nossa vida é negada. Então eu vou trazer mais esse ponto assim, né, de tentar nos legitimizar sem ter esse pensamento colonial. Como fazer isso? Como construir isso? Aí eu passo a bola agora, já falei um pouco. Então, enquanto eu ouvia a Djamila falando em relação ao Egito, a localização e tal, fui pensar em situações que eu vivi e coisas que eu ouvi durante a vida. E assim, pensando em questões pessoais, né? Egito sempre foi uma coisa que eu ouvi muito por questões religiosas, né, como referências bíblicas e tal. E nunca, né, desde pequena, nunca foi uma coisa pontuada para mim que era África, né? Que era, apesar de estar descrito geograficamente, né, Tigres e Eufrates, que são
referências claras para quem é de história e tal. Quando eu era pequena não era uma coisa muito clara. E aí sempre que eu ouvia eram comentários elogiosos ao lugar, um lugar de beleza incrível, etc, etc e tal. Mas nunca era geograficamente localizado. E eu fico pensando que em outras situações também, quando eu ouvia elogios e questões e qualidades sobre África, não era silenciado a geografia do lugar. Pensar assim em comparação a outros lugares, quando são elogiados e tal, sempre é referenciado, faz questão de dizer onde é aquele lugar, quem é aquele povo que vive naquele lugar. E ao pensar em África é sempre silenciado, né? Só se evidencia o lugar geográfico quando é para críticas, né? Porque aí, aquele garotinho que passa fome na África, aquela mulher que foi estuprada em África, sempre é, né, marcadamente uma localização geográfica pensando de uma questão negativa. E aí isso me fez lembrar, acho que em 2016, 2015, e eu entrei na UF em 2016, eu acho que comecei em 2016. Eu fiz um curso foi tipo, não era uma extensão, mas foi um curso mais aprofundado sobre ensino de África, cultura e tal, na biblioteca de Niterói. Foi um curso muito legal, assim, um curso rapidinho, mas foi muito legal. E uma das dinâmicas, os professores mostraram pra gente, assim, várias fotos de paisagem, fotos de construções, assim, bibliotecas de faculdade, prédio público e tal. E a turma tinha que dizer, né, de onde era aquele lugar. E foi muito doido agora pensando, né, voltando pro curso, pensando no curso, porque era um curso de África, era óbvio que era um curso, né? A gente sabia porque a gente estava lá, o que a gente estava estudando, mas quando a gente via as fotos, a gente não conseguia dizer que era em África. Era uma turma assim de umas 15 pessoas, e todos os lugares que vinham, que eram muito bonitos, muito tecnológicos, a gente não conseguia pontuar que era África. Eu fiquei agora pensando, enquanto a Djamila falava, eu fiquei pensando, cara, é muito doido, porque era um curso específico. Então, é óbvio que as fotos iam ser de África, não tinha pra onde fugir, né? Mas como a nossa mente está condicionada a pensar esses lugares e não associar ao continente, sabe? Não associar que aquele povo tem condição de construir e de, sabe, de habitar esses espaços e de meio que de cuidar, sabe? Porque, nossa, tá muito bem cuidado o prédio. Como é que é em África, sabe? Tá muito bem na manutenção em dia, sabe? Então, eu acho que pensar isso também, que o silêncio, negar esses espaços também é uma coisa que a gente tem que refletir enquanto atitude antirracista mesmo, né? E aí no curso também eles divulgaram, agora eu não lembro certinho o nome, mas um Instagram que faz esse papel de postar fotos do continente atualmente. E aí, assim, a gente entra no Instagram e espera que vai ser fotos, assim, muito produzidas e fotos muito, muito pensando em valorizar, mas são fotos muito, muito banais, assim, sabe? O cotidiano, uma pessoa andando de bicicleta, uma feira na rua, uma casa, assim, fotos normais que a gente vê, assim, a gente vê fotos de Nova York, uma casa normal em Nova York, a gente acha normal, tipo, ninguém questiona, mas aí quando a gente vê esse Instagram que é do continente africano, parece que é uma coisa assim muito diferente. Nossa, tipo, tem uma casa lá que é normal, as pessoas andam de bicicleta, sabe? Uma coisa assim muito doida. E aí, enquanto eu ouvia a Djamila falar, eu fiquei pensando nisso. Enquanto a gente. Eu acho que falta também essa discussão sobre a geografia do lugar, a gente pensar geograficamente a África. A gente fala muito da cultura, a gente fala muito das pessoas, eu acho que falta ainda valorizar a África geograficamente, eu acho. E é isso. O que vocês pensam sobre? Então, gente, aqui quem fala é o Felipe Melo e eu estou adorando a fala dos meus colegas, né? E foi interessante nas nossas reuniões quando a gente propôs Atlântico Negro. Alguma temporada a gente vai ter que falar sobre a África e surgiu logo depois da primeira, né? Do que a gente, como a Carol falou, né? Dos intelectuais negros, da gente falar sobre a África e não só sobre a África, desses trânsitos, né? Culturais. E pegando o gancho aí do Vitor, eu também tenho memórias de como me foi apresentada a África quando eu ainda estava na época da escola, né? E é muito engraçado, né? Como é, a África que nos é apresentada foi parecida, né? Assim como o Vitor falou, eu também tive
a ideia, né, de que a África era um continente sempre associado à pobreza, né, a todo momento associado à pobreza, à marginalidade, o continente coitado do mundo, né, a todo momento, e sempre e a expectativa que a gente tinha, né, dessa melhora, pelo menos na época da escola, sempre era de fora, no sentido de que o mundo vai ajudar a África, o mundo vai ajudar a melhorar a África. Então a gente sempre naquela expectativa de uma ONG, com um trabalho social, tirando totalmente o protagonismo da resistência dos próprios africanos para resolver os seus próprios problemas, sempre vem de fora, vem sempre, né, dessa coisa do branco salvacionista que vai salvar a África dela mesma, né? Então, tipo, essa visão é muito complicada, e desumaniza as pessoas no século XXI, entendeu? Então, aos poucos, a gente sempre vai apresentando aqui para vocês nessa temporada uma implosão dessa visão. A gente vai tentar a todo momento mexer com a cabeça de vocês para apresentar uma outra África, né? E a gente sempre vai ter o cuidado aqui, né, com os colegas, a gente falou, né, como a Shelida falou também, de apresentar sempre a geografia, o lugar que a gente está tentando falar, o lugar onde a gente está tentando centralizar, uma viagem que uma pessoa fez para um determinado lugar. Então, a gente sempre vai estar pontuando essa especificidade da África, das Áfricas, né, digamos assim, para tentar passar para o leitor como ela é diversa, tanto na sua cultura quanto na sua geografia, como isso tudo. E o que eu queria contribuir também para cá é que a África que eu fui conhecer na faculdade, né? Na UFRJ, quando eu fiz graduação, História da África não era uma disciplina obrigatória, né? Hoje em dia já é, mas na época a gente tinha que procurá-la como uma eletiva, e eu fiquei encantado quando eu estava na disciplina, né? E comecei a escutar o termo, né, diáspora africana. E a mesma coisa da escola. Sempre quando a gente estava na escola, a gente sempre falava sobre diáspora judaica, né? Diáspora como aquela dispersão de um povo em consequência de um preconceito, ou perseguição política, religiosa ou étnica, né? Ficando sempre na nossa cabeça a diáspora judaica, a diáspora dos hebreus que se espalharam pelo mundo, etc, etc. E a professora apresentando para a gente, né? Por que não uma diáspora africana, né? Também os povos africanos também não sofreram uma diáspora, eles não se dispersaram no mundo por meio de um sequestro, como o Marcos Vinícius falou. Então, tipo, por que não pensar? E demorou muito para que esse conceito, que era antes circunscrito à diáspora dos judeus, fosse utilizado, mobilizado também para pensar os africanos na época do tráfico transatlântico de escravos, na época moderna. Então, quando eu vi aquilo, eu falei assim, gente, né, tipo, como é isso, como determinadas ideias ficam na nossa cabeça e a gente não consegue perceber outros processos, né, como a diáspora africana. E aí, a diáspora africana que me foi apresentada foi tudo isso que o Marcos falou, foi essa violência, foi esse sequestro, foi esse deslocamento forçado, mas também a diáspora, ela também foi o processo de resiliência, de produção de novas culturas por esses africanos que chegaram aqui. Os africanos que chegaram aqui, o tráfico de escravos não foi um anulador da sua cultura, das suas consciências, etc. Esses africanos trouxeram cultura de onde eles estavam vindo. É muito interessante porque lá na escola, quando a gente falava, sempre quando a gente falava da colonização do Brasil, a gente sempre ficava falando do contexto político de Portugal, quem eram esses portugueses que estavam chegando, se ele era um cristão novo, se ele era um cristão recém-convertido, ele era judeu, então ele estava sendo perseguido, vinha para cá. Então a gente sempre falava da história desse povo branco que veio para cá, e a gente não falava dos africanos que vieram de outro lugar também. Parecia que eles brotaram ali, do tráfico trouxe essas pessoas e eles não tinham consciência, não tinham história, não tinham nada. Isso é muito desumanizador também nessa visão, né? E aí eles chegaram aqui e tentaram viver sua vida, tentando viver a partir daquela opressão, daquela violência que eles estavam vivendo. Mas na faculdade foi o momento que eu percebi que dá para fazer também o link, o gap, que essas pessoas vieram trazendo sua cultura, trazendo sua história também. E como ao trazerem isso, elas formaram o Brasil. E diáspora africana, gente, é muito importante da gente estudar, porque ela está aí, está no nosso cotidiano, o jeito que a gente fala, o jeito que a gente come, o que a gente come, como a gente dança, a nossa linguagem, tipo, o nosso português, como todo mundo sabe, não é o português de Portugal, mas por que isso? Quais foram esses sincretismos? E isso tem a ver com
a história dos povos indígenas e dos povos africanos. Não tem como dissociar uma coisa da outra, né? Então, falar de diáspora, falar disso e falar desse sequestro, dessa violência, mas também falar dessa produção de novas culturas para o Brasil. Esses africanos trouxeram aqui, produziram novas religiões, novas crenças religiosas, novos valores, novos laços sociais com as populações que conviveram aqui nas Américas, e mais do que isso, eles também produziram ciência. Isso é muito interessante, porque a Djamila falou também do pensamento decolonial, como a gente tem que decolonizar o nosso imaginário, nossos conhecimentos, porque sempre quando a gente fala de ciência, a gente sempre fala de Europa também, de iluminismo, mas os africanos produziram práticas científicas também. Quando eles vieram para cá, produziram metal, trouxeram seus conhecimentos técnicos e agrícolas para viver aqui, e como os europeus utilizaram isso também, porque eles sabiam que eles tinham esse conhecimento, e utilizaram ele justamente para explorá-los e expropriar esse saber. Então, diáspora também é esse trânsito de saberes africanos que foram disseminados aqui na América, né, e que são muito importantes também. Esse primeiro contato, assim, quando eu entrei na faculdade em 2010, e aí o ensino da história africana ainda não era uma coisa obrigatória, né, era optativo. Aí eu cheguei a fazer 2 cursos, mas assim, eu sinto que o primeiro contato que eu tive real, assim, né, com a cultura africana foi na experiência que eu tive enquanto estagiária lá no Museu Nacional. E eu tive o privilégio de poder participar da formação, não é formação, mas da organização da exposição Kumbu Kumbu, África, Memória e Patrimônio, que foi uma exposição, né, que contava com todos os objetos africanos que tinham no setor de etnologia do museu. E, assim, uma coisa é você estudar um livro, né, você ver um filme, mas outra coisa é você ver um objeto. E é muito diferente também você ir no museu e ver o objeto na vitrine, e você estar dentro do museu e você ter uma proximidade maior com o objeto. O objeto é uma coisa que tem energia, né? Pelo menos eu acredito nisso. Então, assim, para mim foi uma experiência assim muito enriquecedora, muito avassaladora poder entrar em contato com aqueles objetos, e foi também um momento que eu tive de entender o que era um pouco da África, né? Porque é tudo muito isso que vocês disseram, né? A gente na escola não tem contato, não sabe, é aquela coisa bem estereotipada, e acho também que a gente acaba estereotipando tudo que a gente não conhece, né? Então, lá no museu, ao ver os objetos, ao ter esse contato com eles, foi que eu fui conseguindo entender assim o que era um pouco de África. Quando a Djamila disse dos saberes, né, quando o Felipe falou da cultura e dos saberes metalúrgicos, eu me lembrei de uma coisa também que foi assim muito forte para mim. Falar dessa coleção do museu ainda é muito forte para mim, porque eu fiquei muito tempo ali com esses objetos, né? Foram 3 anos e meio, enfim. Fiz um mestrado, mas deixa eu falar logo antes que eu comece a chorar. Essa metalurgia era muito forte, né, nas peças que faziam parte dessa coleção. E aí, em 2018, em setembro de 2018, a gente teve um incêndio. E depois do incêndio, as peças que sobreviveram ao incêndio eram todas feitas de metal. Então, as peças da coleção que eu estudava, que era uma coleção que ela foi recolhida pela polícia da corte no final do século XIX, ainda na última década da escravidão, e foi uma coleção que ela chegou no museu através da repressão à cultura africana e afro-brasileira no Rio de Janeiro. Então, essas peças, elas eram das Casas de Dar Fortuna, que as Casas de Dar Fortuna eram espaços de sociabilidade das pessoas negras aqui no Rio de Janeiro, e era como se fosse também os primeiros terreiros de candomblé, onde as pessoas negras podiam praticar seus cultos, né, seus rituais religiosos. E aí a polícia, na época,
ela invadia esses espaços, ela prendia as pessoas que estavam praticando e apreendia os objetos no intuito de acabar com aquilo, né? Eles achavam, uma vez que a gente está com esses objetos, eles não vão mais conseguir praticar e aí vai dar tudo certo. Era um perigo à sociedade, né? Aquele ambiente. E aí, na época, o diretor do Museu Nacional achou que aqueles objetos seriam interessantes para o estudo da etnografia, à época, hoje etnologia, e aí essas peças foram então para o Museu Nacional. E aí saber que esses objetos que resistiram lá atrás, no século XIX, à repressão policial, foram parar no Museu Nacional e resistiram ao incêndio, eles mostram assim, eu acho que é muito simbólico o fato desses objetos de metal, né, desse saber metalúrgico, ter resistido todo esse tempo. Eu acho que é isso, não consigo falar mais. Então, e aí, eu acho que é legal a gente recuperar algumas coisas que a gente já comentou aqui, que acho que são bem interessantes, né? Uma seria essa positivação ao máximo que o VT chegou a comentar, né? Que é uma das questões que se coloca quando a gente tenta positivar e tentar trazer a construção de uma identidade dentro dessa África mística, né? Que é uma memória de um ponto de onde você foi sequestrado. Eu acho que isso é uma coisa interessante que a gente poderia falar, né? A outra é essa questão que a Carol trouxe das peças da repressão. As peças da repressão, elas não estavam só no Museu da Nacional, elas estavam até pouco tempo no Museu da Polícia, aqui no Rio de Janeiro, e ano passado que elas foram para o Museu da República, dentro de um processo das próprias comunidades de terreiro, de querendo tirar aquele espaço, aquelas peças dali, e irem para outro lugar. E uma outra coisa que eu acho que estão interligadas essas duas, né? Até que ponto a gente não pensa essas populações negras em diferentes lugares, seja na América ou no continente africano, enquanto pertencentes de história, assim, que é uma coisa que eu comentei lá na minha fala. Porque quando a gente pensa que elas são pertencentes à história, que elas têm histórias, elas têm contradições, né? O que é a contradição que faz a história? Então, a contradição, são as diferenças que vão constituir. E aí eu acho que a gente aqui, enquanto podcast, é interessante justamente por isso, né? Somos 10 pessoas completamente diferentes, assim, e temos perspectivas, influências, referências completamente diferentes, mas reunimos e criamos esse espaço para pensar o que o continente africano nos tem e nos forma, né? Enquanto um horizonte, o que a gente pensa daquele local, por que nos incomodamos com essas imagens depreciativas e por que ver uma imagem positiva nos é tão interessante e por que a gente lida com acha problemática quando fala que a gente está positivando demais. Até que ponto essa crítica do positivar demais não é revestida também de racismo, né? Eu acho que é uma questão que a gente precisa pensar. E até que ponto essa pessoa ela fala que a gente está positivando demais, mas ela também não reconhece que a gente é tentador de história, que a gente produz história, né? E produzir história é lidar com as contradições. A gente pode não ter sido descendentes de lideranças africanas, né, que aqui são traduzidas enquanto reis e rainhas, são essas lideranças, mas a gente participou dessa história, né? E essa participação pode ter sido a participação perdedora, sabe? Quem perde dentro de uma luta também construiu aquela história. E por que a gente não pensa essas contradições? Por que a gente não pensa desse conflito enquanto construindo a história? Porque a gente acha que o conflito só está fora da história do Brasil. E eu acho que é por isso que a gente se incomoda tanto com a história do Brasil. Porque a elite brasileira e a história branca brasileira, ela consegue construir uma harmonia que incomoda a gente, porque gente, parece que o Brasil já é Brasil desde sempre, né? E aí, como o Brasil é desde sempre, os negros não têm história, os índios não têm história, porque se você levantar a história deles, o conflito aparece. E essa farsa que é construída da história do Brasil, ela é desmantelada,
né? Porque essa história, ela foi feita em cima dessa violência, e é importante, assim, eu acho que quando a gente levanta a violência e levanta o conflito, não quer dizer que a gente não possa ver algo positivo ali. Pelo contrário, a partir do momento que a gente levanta esse conflito, a gente vê a complexidade desse sujeito, e essa complexidade ela é tamanha que faz esse sujeito recriar toda a sua cosmogonia num ambiente que quer excluir ele de qualquer jeito, né? E essa exclusão produziu a gente, né? E produz essas reflexões que nós estamos tentando levantar aqui. Mas, enfim, eu acho que são coisas para a gente colocar aí, para a gente pensar mais nessa roda. Cara, eu acho realmente que a positivação faz parte desse nosso processo, como a Alissa falou, de nos descobrirmos, né, enquanto pessoas negras na diáspora. Eu acho que a gente precisa dessa positivação. Eu acho que aqui todo mundo vibrou quando viu o Pantera Negra, né, da Marvel, essa África futurística, ao mesmo tempo trazendo várias reflexões do passado, né, e como a gente fica ali imaginando como que aquilo poderia ser possível e como aquilo seria legal se estivesse acontecendo também, né? Então, acho que essa ideia de positivação da África, tanto no passado quanto no futuro, eu acho que ela é essencial para entender a gente na diáspora. E, assim, eu acho que os europeus, né, a população branca, sempre positivou o seu passado também, sempre positivou a ideia de que eles foram os criadores da filosofia, eles foram criadores da democracia, eles foram os criadores do sistema político, eles foram os criadores da cultura, alta cultura. Então, essa ideia de positivação do passado acontece também, só que é o ponto de vista dos dominadores, é o ponto de vista de quem está com o poder hegemônico de construir uma história hegemônica, né? Por isso que eles vão positivar o passado deles. E eu acho muito interessante isso que o Marcos trouxe, de como que a gente, se a gente for remexendo o passado, a gente também vai encontrar contradições entre os grupos sociais. Eu acho isso é essencial também. Eu acho que esse é o papel da história. Eu concordo com o Marcos nesse sentido. E aí, ouvindo a Shélida, ouvindo a Djamila, a minha cabeça ficou aqui borbulhando, né, assim, de ideias. Ela citou esse caso do curso, né, onde o professor colocava várias imagens e ninguém identificava que eram sociedades africanas. Isso é uma prática que eu tento levar para a sala de aula, né? Eu tento não ser aquele meu professor do ensino médio, eu tento não ser aquele meu professor do ensino fundamental. E aí, quando eu falo sobre África, e eu dou aula para o sexto ano, e o sexto ano é o segmento onde fala da África na antiguidade, né? E aí a gente pode até discutir essa divisão do tempo e tudo mais, mas o que está no livro didático é isso, né? Estudar a África na antiguidade. E aí eu sempre tento, de pronto, tentar quebrar os estereótipos que eles têm sobre o continente. E aí eu faço uma dinâmica muito parecida com esse professor, que eu boto imagens do continente africano, de várias cidades africanas. Eu pego o Cairo, eu pego Luanda, eu pego a cidade do Cabo, e tento, eu faço um jogo com eles, faço até valendo bala. Ó, quem acertar ganha uma bala, um saco de bala. Aí eles ficam animados, ficam disputando e tal. E só que a ideia é descobrir da onde vem aquelas cidades. E aí eles falam, é Londres, é Paris, é Rio de Janeiro, é São Paulo, é Nova York, é Tóquio, menos alguma cidade africana, porque ela foge desse estereótipo que a gente cria sobre o continente, né? E aí ninguém ganha o saco de bala, e eu sou obrigado a mostrar qual cidade é qual, e é do continente africano. E então é uma dinâmica que eu acho muito legal quando está trabalhando, principalmente com as crianças. Mas isso funciona no ensino médio também.
porque a galera não identifica. E aí, falando do ensino médio e puxando o que a Djamila colocou, nas aulas de história, na minha época, eu também, quando entrava assunto de história do Brasil, escravidão, eu tentava ficar meio de canto, tentava me esconder dentro de sala de aula, mas aí, como eu estudava numa escola majoritariamente branca, né, a galera sempre me apontava, ali ele que é o escravo e tal, eles achavam um jeito de me encontrar. Mas hoje, como professor de história, eu sempre tento mostrar a eles que esses africanos que estão chegando no processo de escravização são pessoas que estão trazendo tecnologia, estão trazendo cultura, estão trazendo filosofia, isso que o Felipe falou. E é interessante que hoje na pesquisa, né, eu trabalho com pessoas que foram escravizadas pela Igreja Católica. E uma dessas fazendas que eu estudo, ela é voltada para a produção de cerâmica, né? Telhas e tijolos. E aí, quando eu vou ver quem são os africanos listados nessas propriedades, eu vejo que a maior parte deles são mulheres. E aí eu estava lendo recentemente um livro chamado África Banto, que mostra que as mulheres na África Central são as mulheres que dominam a arte e a tecnologia de produzir cerâmica. Então, muito provavelmente, esses senhores da Igreja Católica sabiam que aqueles africanos detinham saberes mesmo, saberes de como produzir determinado tipo de coisa. Só que os caras nunca vão admitir que eles estão trazendo africanos por conta disso. Você não vai encontrar um documento falando exatamente com clareza sobre isso, porque a ideia é sempre demonstrar que essas pessoas são inferiores, essas pessoas, a cultura delas é inferior à dos europeus e à dos portugueses que estão aqui. Então, acho que esse tema abre um mundo de possibilidades da gente discutir aqui. E eu acho muito legal que a gente possa botar isso nessa roda de saberes e a galera depois, quando o episódio sair, também for comentando e dizendo como é que foi essa experiência. Então, eu estou aqui com várias ideias a partir do que vocês falaram. Então, eu acho que essa fala do VT de trazer um pouco as nossas experiências enquanto professores na educação básica é muito interessante, né? São duas coisas que eu acho incríveis, assim. Uma, por nós só sermos negros e pensarmos essa história diferente, né? Então, eu acho que essa questão da gente ter passado por esses lugares onde sempre conta-se uma história na qual a gente tem um papel secundário ou a gente não existe, faz com que a gente queira buscar saber o que é a nossa história e por que a gente está aqui, por que a gente está desse jeito, por que a gente vive desse jeito. Eu acho que essa ausência dentro de uma história fictícia, né, que é contada para a gente, faz a gente ter essa mobilização enquanto docentes da educação básica. E aí tem duas coisas que eu acho muito interessantes, assim, até que ponto a gente trata a história europeia sem trazer a colaboração dos outros, porque, por exemplo, vou trazer duas questões, assim, a gente não... Até que ponto a gente fala da colaboração árabe no Renascimento? A gente quase não fala, né? E os textos da cultura clássica, eles foram preservados pelos árabes, né? Eles estavam nas bibliotecas árabes. Quem controlava o mar Mediterrâneo durante a Idade Média eram os árabes, né? Até que ponto a gente fala do colonialismo dentro das vanguardas europeias, artísticas, né? Até que ponto a gente coloca que essa Europa da Belle Époque é a mesma Europa que está fazendo o processo de colonialismo contemporâneo, né? Até que ponto a gente trata a história europeia em comparação não só com ela interna, mas com ela externa também, né? Se a gente só fala de África com essa ligação do tráfico negreiro, né, como muita gente quer colocar, parece que o continente africano não tem uma história em si, só tem a história para fora.
Porque a gente também não relaciona as histórias europeias com o que eles estavam fazendo do lado de fora, né? Com outros povos. Então, eu acho que essa questão é possível porque essa história, que é uma história escolar hegemônica, nos incomoda, né? E esse incômodo da gente não se ver ali, da gente ter um papel secundário, da gente não ser visto enquanto sujeitos dessa história, como pessoas que colaboraram, façam que a gente repense essa história escolar e trate ela de outras formas, né? Mas isso também acho muito importante, assim. Só é possível porque a gente está em roda e a gente está nessa troca coletiva, né? E aí, esse episódio, essa temporada de pensar companheiro, luta, é você pensar também que a gente está construindo esses espaços de troca na qual os nossos incômodos, eles geram interpretações originais, interpretações que provocam, né? Como o VT colocou, assim, ele quando vai trazer uma temática que não é do conhecimento conhecimento escolar assim disseminado, a gente traz algo para provocar, assim, para disseminar, né? Para dar um gatilho. E acho que a nossa roda de saberes aqui, ela está justamente nesse sentido, assim, de disparar diversos incômodos que a gente teve e de várias saídas que a gente está tendo, né? E que a gente vai tendo dentro desse diálogo. E aí eu acho muito interessante, assim, que a galera que está nos ouvindo, que eles pudessem também trazer essas experiências, o como que eles pensam a África, né? Principalmente, como que eles pensam essa diáspora, né? Até que ponto a gente tem de latino-americano, né? Diálogos com essa experiência negra nas Américas, e até que ponto a gente também não sabe que o que a Europa coloca como invenção puramente deles não é puramente deles, porque não existe um gênio, né? Todo conhecimento é feito de forma coletiva. E isso a gente tentou mostrar na primeira temporada. E agora vamos para o nosso quadro Pega a Visão. Bem, gente, aqui é a Jamila. O meu Pega a Visão de hoje é o curta Dois Estranhos da Netflix. É um curta que eu senti muita agonia, né, em assistir, mas é bem interessante porque traz uma reflexão muito forte sobre o que é ser um homem negro em diáspora, né? É um curta estadunidense. Eu não vou falar muito porque senão vou dar vários spoilers, mas eu acho que é uma boa pedida, né, para assistir, para se pensar tudo, assim, política de drogas, genocídio do jovem negro, né, ação policial. Então, esse é meu Pega Visão, Dois Estranhos da Netflix. Gente, o meu Pega Visão vai trazer um pouco dentro dessa reflexão que a gente trouxe hoje desses sujeitos em trânsito, né? Pelo menos uma das coisas que eu mais coloquei. Que a série ela é bem interessante porque ela pega a personagem, ela vai usar uma personagem como principal e aí vai contar um pouco essa vida dela no continente africano, como que era ali, vai trazer um pouco desse contexto do sequestro. Ela vai para o sul dos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos ela vai ser escravizada, ela vai passar por algumas famílias diferentes, todos os dramas da escravidão ela passa, mas ela retorna para o continente, ela consegue retornar para o continente africano. E é interessante porque a história dela está justamente no período de debate sobre o tráfico negreiro. E é interessante porque ela vai ter um papel muito ativo na elaboração da lei Bill-Arbiden, que é a lei da proibição do tráfico negreiro. E aí eu acho muito interessante que ela tem uma participação muito ativa na construção da lei. Então, essa série é muito interessante, eu acho perfeita. Eu acho que a gente consegue trazer bons debates para a sala de aula vendo essa série e recomendando para os nossos alunos também. Então, gente, meu Pega Visão, como eu comentei mais cedo, é o perfil do Instagram Everyday Africa, que vai basicamente colocar fotos sobre o dia a dia na África. São vários fotógrafos que compartilham suas fotos no perfil.
E são fotos do cotidiano, desde fotos básicas de meninas brincando no quintal e uniformizadas e tudo mais, a fotos mais elaboradas de cerimônias, de grandes eventos, contexto político e tudo mais. Então é um perfil que vale muito a pena a gente ficar atento para que a gente possa ir aos poucos, né, num processo de reeducação e descolonização, tendo acesso a imagens sobre o continente. E esse foi o primeiro episódio da segunda temporada do nosso podcast Atlântico Negro. A gente espera que vocês tenham gostado. E é isso. Um beijo e até a próxima.